Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo e hoje nós vamos gravar uma aula sensacional para vocês, dando continuidade na conversão de comandos elétricos em lógica digital, mais especificamente realizando a simulação de uma partida direta em portas lógicas no software Proteus Isis, aquele software fantástico que a gente usa para simular os nossos circuitos eletroeletrônicos, tá bom? Bom pessoal, então eu já vou dar o convite aqui para vocês. Quem não assistiu a parte teórica, que eu dei aula na lousa, passo a passo para vocês, sobre como converter um comando elétrico de uma partida direta, que é o que está aqui na esquerda, em portas lógicas, clica aqui nesse link que eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Eu ensino passo a passo como converter uma lógica de contatos em lógica de portas lógicas, tá bom? Uma aula sensacional que eu fiz com muito carinho para vocês. Bom, pessoal, para começar então, vamos relembrar rapidinho como é que funciona a partida direta de um motor trifásico, ó. Quando eu aciono o botão S1, ligo o contator K1, fecho seu contato de selo, vai energizar o K1, vai ligar o motor trifásico no diagrama de potência, tudo bem? O motor vai girar em um sentido só e vai partir de forma direta, tá? Se eu apertar o S0, que é o botão desliga, abre o circuito, o motor para. Ou se tiver uma sobrecarga detectada pelo relé térmico F2, abre também e o motor para. Então, quando que o motor vai funcionar? Quando eu apertar S1, está aqui, ou quando for acionado o contato de selo, que é o próprio valor do K1. Se o K1 ligou, aciona o selo. Se o K1 está desativado, o selo também está desativado. Quando que desliga? Quando acionar S0 ou se acionar o relé térmico, tá bom? Então, olha lá. Pessoal, a expressão booleana desse circuito é a seguinte. É se não tiver sobrecarga, ou seja, se o F2, que é o relé térmico, não tiver acionado, e se eu não apertar o S0, se eu não apertar o S0, porta lógica inversora, e eu apertar o S1 ou o contato de selo estiver acionado, que é o próprio valor do K1 que está voltando aqui, ó, ok? Vai ligar o meu relé, que eu chamei de K1, que vai ligar um motor, que nesse caso é um simples motor de 12 volts. Tá bom, pessoal? Então vamos lá ver a nossa porta lógica na prática, ok? Vamos acionar o S1. Puta, que legal, pessoal. Dê um pulso no S1. Como não tem sobrecarga, 0 inverte 1. Como não apertei o S0 que eu desliga, 0 inverte 1. 1 e 1 deu 1 na E aqui. E como eu apertei o S1, 1 ou qualquer coisa que estava aqui no K1, veio 1 na E, 1 e 1 deu 1. Ligou o nosso querido transistor, acionou o transistor BC548, ok? Vai ligar o relé que eu chamei de K1 e agora ligou o motor está girando em sentido, nesse caso, anti-horário. Tudo bem? Beleza? Se eu soltar o botão S1, olha que interessante, pessoal. Ele foi para 0, só que o nível 1, que está voltando aqui do K1, que é o nosso contato de selo aqui, ó, está mantendo 1 ou 0 do S1, está mantendo em 1, ou seja, está mantendo o sistema funcionando, ok? Que é a própria função do contato de selo, tá? Após eu soltar o botão, o próprio valor do K1, que é o nível 1 aqui, 1 ou qualquer coisa do botão dá 1, mas aqui, se não teve sobrecarga e não apertei o desliga, manteve o sistema funcionando corretamente, ok? Agora, olha lá, vamos apertar o desliga. Puta, ferrou com tudo. Desligou totalmente. Por quê? Se eu apertei o S0, apertei o desliga, 1 inverteu o 0. 0 e qualquer coisa na porta lógica E dá 0. Na porta E só sai 1 quando todas as entradas estão 1. Então 0 e 1 deu 0. 0 e qualquer coisa que estava aqui deu 0, desligou o K1, desligou o motor, desativou o transistor, desligou o K1, ok? Se eu apertar o S1 agora, não vai dar nada, pessoal. Por quê? Porque por mais que eu tente ligar aqui, ó, 1 ou qualquer coisa dá 1, só que o 0 que está vindo aqui, ó, que é a inversão do valor do S0, ou seja, se eu apertei o desliga, ele inverteu o 0, mantém 0 aqui e zerou a saída. O 0 é o que prevalece na porta lógica E, tá bom? Então, eu vou desacionar o S1, desacionar o S0, agora eu vou apertar de novo. Aí, fantástico, pessoal. 0 inverteu 1, 0 inverteu 1, 1 ou o valor do contato de selo manteve ligado. Desacionei. Se tiver uma sobrecarga, acionou o F2, 1 inverteu 0, putz, desligou. Por quê? 0 e qualquer coisa na porta E dá 0 e desligou. Ou seja, se teve uma sobrecarga, desligou, ok? Rearmou o relé térmico, acionou o S1, o motor volta a funcionar novamente, ok?
Vale lembrar que a gente está usando um transistor para ligar o relé. Por quê? Porque a porta lógica ela tem uma corrente de saída muito baixa, cerca de, no máximo, 10 mA. Ela está trabalhando no seu limite já. Ou seja, a gente usa o transistor para amplificar essa corrente. Toda vez que eu mando positivo para a base do NPN, ele liga o relé. Mandou ligar o nosso motorzinho de corrente contínua, tá? Que na prática, na verdade, esse relé vai ser um contator que vai ligar, mandar 3 fases para um motor trifásico, tá bom? Pessoal, agora eu tenho um desafio para vocês, ó. Eu tenho um diodo aqui que está em paralelo, reversamente, né? Está em paralelo com a bobina do relé de forma reversa, ou seja, ele não conduz a todo momento. Mas ele tem uma excelente funcionalidade para esse circuito. Ele tem uma grande importância de estar em paralelo com essa bobina do relé. Eu tenho certeza que os acompanhantes do Eletrônica Fácil, alguém vai pegar e vai responder para mim nos comentários aqui por que é importante usar esse diodo em paralelo com a bobina, ok? A importância desse diodo nesse contexto para a gente, ok? E é lógico que nas próximas videoaulas nós vamos explicar passo a passo a função desse querido diodo 1N4148, ok? Pessoal, então é isso aí, tá? A parte teórica tá aqui na descrição do vídeo aqui para vocês, tá bom? Já vou deixar o link para vocês clicarem também. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Queria agradecer a todos também, pessoal, por esse mês a gente ter chegado a 100 mil visualizações por mês. Tá? A partir de agora, graças a vocês e todo o carinho e fidelidade de vocês, a gente chegou a 100 mil visualizações, turma. Muito obrigado de coração. E queria dizer que todo esse trabalho que a gente faz com tanto carinho é para ajudar cada vez mais vocês que acompanham o nosso trabalho e que acreditam na educação do nosso país, beleza? Um forte abraço do Eletrônica Fácil, de mim, professor Rodolfo. Fiquem com Deus e até a próxima.